Irmãos, mais um vídeo para o canal, na graça de Deus, paz a todos para vocês. Tudo bem com vocês? Tudo na fé, na rocha, com Cristo? Com Cristo a gente vence. Meus irmãos, hoje eu vim falar sobre uma parábola do servo cruel. Em algumas versões fala que o servo é impiedoso, mas você vai entender o contexto e a mensagem de Cristo. Olha só, está escrito em Mateus 18, o versículo 21. Então Pedro é um discípulo de Jesus. Ele aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes terei que perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondendo: eu digo a você, não só até 7, mas até 70 vezes 7. É grande, né? O perdão, né, meu irmão? Se uma pessoa pecar contra você, o discípulo Pedro está falando: Senhor, eu tenho que perdoar ele 7 vezes? Não, 70 vezes 7. É muito perdão, né? Mas quem está com Cristo, meu irmão, tem que perdoar até mais. E ele continua, olha só que interessante, ele usa uma parábola, é isso que é o título da mensagem, uma parábola, para você entender esse perdão. Olha só, por isso ele explica, abre aspas, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Tremendo, né? Jesus sempre explica certinho, meu irmão. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um lhe que devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, olha só, interessante isso aqui, como ele não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. Olha que tremendo. O servo prostou e diante dele e implorou: tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Olha só, é muito forte, meu irmão. Mas quando aquele servo saiu, ele encontrou de seus conservos que lhe devia. Olha só, ele saiu dali, o rei, o seu senhor, perdoou suas dívidas. Mas ele encontrou conservos que estavam devendo a ele 100 denários. Olha só, e agarrou e começou a sufocá-lo. Eu imagino, pegou pela garganta. Complicado, né? Triste, né? Dizendo: pague-me, que me deve. Olha só. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. E continua Jesus dizendo a parábola: contra os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido. Ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu te disse, como eu te fiz. Olha só, algumas versões. Eu tive com você misericórdia, porque você não teve misericórdia com o seu conservo? A pessoa que está te devendo, você me devia, eu tive misericórdia e cancelei sua dívida. Por que você não fez isso, a pessoa que estava devendo? Olha isso. Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará. Deus está falando, Jesus está falando aqui, meu Pai, né? Jesus está falando, meu Pai é Deus. Também assim Deus, Pai Celestial, fará com vocês a cada um que não perdoar de coração o seu irmão. O título da mensagem, o início e a parábola, o meio e fim, para você entender o contexto. O rei aqui perdoou a dívida do seu servo, porque ele implorou: me perdoa minha dívida. Ele foi, implorou, chorou, lamentou, e aí o Senhor falou: vou te perdoar, pode ir embora. E esse servo encontrou com o servo dele, que estava devendo ele, e ele pegou pelo colarinho, né? Esgoelou ele, sufocou, bateu nele, imagina. Me paga, e lançou ele na prisão. E os companheiros viram isso aí, e contou para o Senhor, para o rei. O rei mandou chamar esse servo. Sabe o que aconteceu com ele?
Ele falou, por que você... Eu perdoei sua dívida. Por que você não perdoou a do seu irmão, do seu conservo? Você lançou ele na prisão. Agora você vai vir comigo. Eu vou lançar você na prisão e vou torturar você. Porque você não fez isso com seu irmão, com o seu conservo. E o que Deus está trazendo? Jesus está trazendo essa mensagem. Que o Pai Celestial vai chegar um tempo que Ele vai colocar na mesa. Você não perdoou seu irmão. Como que eu posso te perdoar? Você mesmo. Às vezes, irmãos, a pessoa pensa que está na igreja, que tem um cargo, que tem um ministério, mas ela não perdoa o irmão. Aqui eu estou falando no contexto geral, meu irmão. Pode ser de sangue também, pode ser de família. A pessoa está ali 20 anos, 15 anos e ela não perdoa. Alessandro pecou contra mim. Pedro falou, quantos que eu tenho que perdoar, Senhor? 7 vezes? Não, Jesus falou 70 vezes 7. Você não precisa nem contar, tem que perdoar sempre. Tem que perdoar sempre. E aqui foi um exemplo da parábola do rei com seus servos e conservos. Olha isso, ele perdoou a dívida do servo e o seu servo não perdoou a dívida do seu conservo. Ele falou assim, servo mau, será castigado, será preso, porque eu te perdoei, você não perdoa. Meus irmãos, tem outra mensagem, outra escrita na Bíblia Sagrada, está escrito assim, ó, se você fala que ama a Deus e odeia o seu próximo, você é mentiroso. Então, às vezes, irmãos, a pessoa está na igreja, até que ela é batizada, até ela que toma ceia, mas ela tem um ódio do irmão, ela tem um inveja do irmão, ela tem um ciúme do irmão. E eu pergunto, para que isso? Para que ter ódio do irmão? Para que não aceitar o perdão ou dar o perdão? Ter ciúme, ter inveja, isso é das trevas. Jesus falou sobre isso aí, Deus falou. Aquele que ama, diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, ele está nas trevas, ele é mentiroso. Ele é mentiroso, e o pai da mentira é o diabo. Agora me diz, esse servo mau aqui pediu perdão. Aqui você entender, meu irmão, ele pediu perdão a Deus dos seus pecados. Pediu perdão a Deus e Deus perdoou. Mas ele não perdoou o pecado do irmão. Com ódio, ele não aceitou perdão. Com ódio, ele não aceitou. Com mágoa no coração. Tem gente, meus irmãos, que guarda mágoa de 10, 5 anos, 20 anos e está na igreja. Como que pode amar a Deus e odiar o seu irmão? Não existe isso. Alguns estão perdendo até para as pessoas de fora, meus irmãos. Tem pessoas aí que não conhecem o teor da palavra de Deus, não são batizadas, não frequentam a igreja e elas são suscetíveis a perdoar, a amar, mas pessoas dentro da igreja odiando o irmão. Alguns de familiar. Olha o cenário aí do Brasil, olha o cenário do mundo. Eu vi esses dias aí um filho que matou a própria mãe no dia do seu aniversário. Cadê o amor ao próximo? Cadê o perdão? Só cria ódio. O ser humano só tem ódio no coração. Se ele não tiver o Espírito Santo, meu irmão, ele vai criar ódio. E eu estou falando no modo geral, meu irmão. Tem gente fora da igreja que tem um coração bom, um coração perdoado. E tem gente dentro da igreja, está tomando ceia. Tem 20, 10 anos de crente que fala que é crente, mas não perdoa o seu irmão. Não perdoa. E isso é uma verdade, uma realidade nas famílias cristãs. Uns estão odiando o outro. Não pode ter isso. Tem que ter perdão. Ah, você fez um mal comigo 20 anos atrás. A pessoa não esquece isso. Ah, você fez... Tem que ser como criança. O reino de Deus é como criança. O coração inocente. Você tem que ser inocente. Tem que tirar essa mágoa, dar o perdão, porque aqui essa parábola fala muito, muito, meu irmão, sobre nós, num contexto geral. Como os filhos de Deus, tem que perdoar, tem que amar. Não adianta guardar mágoa. Tem que ser igual a criança. Briga hoje, as crianças brigam, amanhã está abraçado, beijando. É isso. Tem família que os irmãos não conversam. Tem família que os irmãos só andam brigado. E algumas, eu até relevo, tem famílias que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o Espírito Santo. Mas tem uns que conhecem a palavra de Deus e lê a palavra de Deus. Está na igreja há muito tempo, mas odeia o seu irmão. Não quer nem ver ele pintar de ouro. Que isso? Isso é o amor de Cristo? O amor do Pai está nessa pessoa? Não está, meu irmão. Então essa mensagem aqui é para os cristãos e as pessoas que também não servem a Deus.
que não siga, não sou cristão, eu não sigo Cristo. Mas talvez o seu coração é amável, o seu coração é grande. Talvez Deus está tocando no seu coração, talvez você possa se tornar um discípulo de Jesus, mas ainda você não é. Mas você tem um coração muito bom. Mas tem gente dentro da igreja, coração ruim, com ódio, mágoa, inveja, rancor do seu próprio irmão, dentro da igreja. É uma palavra hoje forte, meu irmão. Essa parábola é forte. Nós somos todos servos do Senhor, conservos. E o Senhor é o nosso rei. Se a gente quer perdão de Deus, a gente tem que conceder o perdão ao irmão. Essa é a mensagem, o sentido é esse. Perdoa, ame, porque o cenário não é bom. Se você guardar mágoa, guardar ódio no coração, não vai adiantar nada. Tem gente, para finalizar o vídeo, tem gente que só lembra da pessoa quando a pessoa parte. Entrou no caixão, ele era tão bom. Olha, fulano, que isso, olha. Não adianta. Ele já está dormindo. Ele já partiu, não adianta falar mais nada dele. Fala em vida, perdoa em vida, ama em vida. Amém? Não adianta depois que partir, não adianta inventar. Fazer uma ligação, mandar um WhatsApp. Não adianta, irmão. Não adianta. As pessoas estão lembrando da pessoa só depois que morre, né? Em memória, tem gente que faz um evento para a pessoa. Olha, foi bom, você só pode ver. Só liga a TV, a rede social, você vê como que é. A pessoa morreu, que isso? A pessoa estava viva, não deu um abraço na pessoa. Passa meses sem falar com a pessoa. Própria família, próprio sangue. Não faça isso, meu irmão. Ore pela sua família. Alessandro, mas eu peço perdão. Eu perdoo meu irmão, eu já abri, eu sigo Jesus, mas ele me perdoa. Ele não serve Jesus ainda. Faz o seguinte, continua orando por ele. Continua orando. Fique em paz com ele. Deixa ele na mão de Jesus. Que um dia ele vai entender o Evangelho de Cristo. Amém? Fica com esse vídeo e até o final. Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.